Olá, sou Carol Viegas, Head de Conteúdo aqui na EBDI e estou aqui hoje para mais uma entrevista super especial. Antes de mais nada, quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão aqui de baixo para ficar por dentro de todos os conteúdos, lives e entrevistas exclusivas. Hoje eu vou conversar com a Érica Paulino, ela que é Head em Recursos Humanos. Érica, seja muito bem-vinda. É um prazer te conhecer, especialmente depois de ouvir tantos elogios sobre você. Começa contando para quem nos assiste como você chegou em recursos humanos, porque eu sei que sua jornada, apesar de ter se consolidado em RH, tem uma formação em comunicação, não é mesmo? Bom, obrigado pelo convite primeiro, Carol. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir aí com todos um pouquinho, contando da minha trajetória, né? Enfim, eu comecei a minha formação lá em comunicação social, então eu começo a minha carreira em comunicação social, em comunicação corporativa. E aí, o que que acontece para fazer essa migração? Quando eu vou me aproximando de atividades de comunicação interna, onde meu principal cliente era o RH, eu começo a ver atividades interessantes e começo a falar, poxa, isso aqui faz sentido para mim. Como é que eu aprendo isso? E aos poucos eu vou me envolvendo em atividades de pesquisa de clima, em gestão de mudança, fazendo change management. E aí eu vou colocando os pezinhos em temas de RH, né? E vivenciando um pouco isso. E aí, ao longo desse processo, eu também peço desafios, novos desafios. Eu falo, eu quero fazer essa migração. Então, as atividades por proximidade, né, de temas, de atendimento de clientes, eu faço essa mudança, eu vou vendo um escopo diferente, interessante, piso um pouquinho nesse terreno, falo, é interessante, é isso mesmo, e aí depois eu vou pedindo desafios e vou assumindo outros projetos relacionados a RH, sendo que a minha veia principal é comunicação, né? Assim, no início da minha carreira é comunicação corporativa, comunicação interna, e é por isso que eu chego em RH. E aí a gente começa a trajetória como todo profissional de RH, né? Fazendo processo seletivo, participando de projetos de cultura organizacional que foram muito interessantes, e por assim vai. Aí a gente vai seguindo aí a minha trajetória até hoje. Muito bom, Érica. Eu dei uma olhada no seu LinkedIn e vi que você é muito orientada a processos e pessoas. E sabemos que isso é crucial para o perfil de recursos humanos, né? Mas e com relação à tecnologia? Como você acredita que ela ajudará ainda mais o profissional de RH? Bom, acho que primeiro você falou duas palavras importantes, né? Processos e pessoas. Acho que nenhuma empresa vai conseguir fazer transformação digital sem pessoas, sem estarem com as melhores pessoas capacitadas, ambientadas, envolvidas nos seus processos, conhecedoras dos seus processos. Então, acho que assim, a gente não... as pessoas focam, né? No digital, isso o ser humano vai sumir? Não, vai ser cada vez mais importante porque nós somos dotados da capacidade de pensar e criar. O ser humano é capaz disso, né? E aí de usar as melhores oportunidades, ferramentas para fazer essa mudança. Então, eu acho que antes de falar de transformação digital, antes de falar de mecanismos de tecnologia, a gente precisa falar de processos. Existem muitos gaps, N gaps em processos, em muitas organizações, né? E assim, processos de áreas, processos às vezes institucionais e oportunidades para rever esse processo. Então, eu sempre falo assim, e aí é um pouco da minha vivência, né? A gente precisa olhar para os melhorias de tecnologia, obra, implementação, transformação digital, é o que a gente vem falando, né, há tantos tempos sobre isso, mas, na verdade, a gente precisa, primeiro de tudo, olhar os nossos processos. Às vezes, os nossos processos nos atrapalham para uma transformação digital correta. Então, o primeiro passo de uma transformação digital, e na minha opinião, é você fazer uma revisão dos seus processos. Meus processos estão adequados? Meus processos têm começo, meio e fim? Porque é isso que é o processo, né? O processo, ele tenta, de alguma forma,
criar uma harmonia e dar eficiência às organizações. Então, primeiro olhar os seus processos e depois ver o que a tecnologia consegue impulsionar e melhorar os resultados. Então, por que eu estou fazendo questão de reforçar isso? Não adianta colocar tecnologia numa empresa que não tem processo, numa empresa que não sabe nem o como se faz, né? O como se faz precisa estar estruturado ou pensado para conseguir se trazer uma tecnologia e aí sim ser efetivo, impulsionar, conseguir trazer resultados melhores, facilitar a vida das pessoas, dos nossos profissionais, dos nossos clientes. Eu acho que é para isso que a tecnologia serve, né? Mas sem antes olhar para casa, fazer o exercício de olhar para casa, de olhar como que estamos, é difícil trazer a tecnologia. Senão você implementa uma solução caríssima com pouca efetividade, né? Às vezes, eu uso 1% de toda a capacidade que seria 100%. Então, acho que esse é o nosso desafio. Legal. E aproveitando que você mencionou a importância de estarmos com os processos alinhados antes de trazermos a tecnologia, 2020 foi um ano que pegou todo mundo desprevenido, né? E colocou a tecnologia a nosso favor como um recurso mesmo nesse momento tão delicado e de transição. Que pontos você avalia que chegaram para ficar, principalmente para a área de recursos humanos? Eu acho que é a capacidade de, primeiro, um aprendizado, né? Acho que para todo mundo, é a capacidade de se reinventar e se reinventar rápido. Acho que mudanças que demorariam, às vezes, 5 anos para acontecer, 10 anos para acontecer, a gente acelerou em um mês, né? Em um mês, em uma semana, às vezes em poucos dias. Então, acho que o primeiro aprendizado é essa capacidade de reinvenção. A gente tem que se reinventar, tem que estar atento, tem que se transformar enquanto profissional a todo momento também, se desafiar enquanto profissional também. Mas falando um pouquinho do que veio para ficar, eu acho que aprender a fazer a gestão à distância é uma questão que veio para ficar. Quer dizer, é uma nova cultura, é um novo mindset, as pessoas precisam se adaptar e precisam estar envolvidas nesse processo, que é um processo de mudança, né? Eu acho que esta questão da gestão, tanto de trabalho, de pessoas, à distância é algo que veio para ficar. E acho que também o que veio para ficar foi a capacidade de adaptabilidade, né? Da gente se adaptar. O ser humano, ele é adaptável, ele é uma das nossas características mais fortes, né? A gente consegue olhar um desafio, olhar o ponto de vista melhor, criar uma solução. Então, acho que essa potencialidade de adaptação também é algo que veio para ficar, né? Assim, eu não vejo outra saída, porque virão outros desafios, tantos, espero que não tão fortes e traumáticos, né? Assim, quanto esse que nós estamos passando, mas eu acho que outros desafios virão, porque nós estamos vivenciando um momento global, né? De desafios, de mudanças contínuas, de muitas interações. Acho que esse é um outro ponto que veio para ficar. Muitas e N interações. O que a gente percebeu nesse momento? E acho que quem não tinha isso muito na cabeça, né? Acho que de alguma forma ficou agora mais fácil de entender. Nós não trabalhamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos. O ser humano, ele é sociável. O crescimento acontece quando todo mundo está crescendo, né? Não adianta um estar bem se um grupo não estiver, né? Então, acho que essa capacidade de também trabalhar melhor no coletivo, de ter um pouco mais de empatia. A gente sempre falou, né? É importante empatia, colocar o sapato do outro, andar com os pés do outro, mas acho que esse momento mostra, assim, você não só tem que andar, como você tem que estar junto com esse outro, né? Se esse outro não estiver bem, não adianta o nosso esforço. O seu esforço de estar bem sozinho não adianta muita coisa. Então, acho que são coisas que vêm para ficar. Um pensamento mais em grupo, uma capacidade de adaptação, e, obviamente, as tecnologias nos ajudando a fazer a gestão à distância, gestão de tarefas, gestão de pessoas à distância. Legal. E pensando em toda essa gestão que o Recursos Humanos vai poder fazer à distância por meio de tecnologia,
Quais frentes você acredita que já utilizam muito bem tecnologia hoje em recursos humanos e quais vão precisar se adaptar ainda mais para garantir tomadas de decisões assertivas? Carol, eu acho assim, é difícil porque quando a gente fala de tecnologia, de pontos de melhoria, a gente está falando de cultura organizacional, né? E cada empresa tem a sua. Então, tem empresas mais avançadas, tem empresas menos avançadas, tem processos melhores realizados e outros não tanto. Então, é difícil responder no geral, mas o que eu percebo, né? Assim, eu acho que a área de departamento pessoal, né, é uma área que vai ter que ser menos papel dependente, a gente tem que ser paperless, né? É uma área que precisa fomentar e sentar e pensar nisso, dos nossos processos melhores, mais fáceis, mais ágeis e com menos dependência de encontros, né? De contato. Então, imagina como eu faço uma admissão no momento de pandemia, né? Então, acho que isso veio para chamar a atenção de uma área que ela era totalmente dependente desses encontros e de muito papel, né? Então, como que a gente faz essa transformação? Acho que é um desafio para essa área de departamento pessoal. Outras áreas que têm um pouco mais de facilidade, mas que também foi um desafio, foi a área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. A gente sabe que o EAD vem, as plataformas digitais de ensino, elas já estavam vivas, muitas empresas vivenciando essas plataformas, mas esse momento deu um estalo, né? E falou assim, olha, a gente tem que colocar isso um pouco como cultura, né? Na veia das pessoas, porque é um caminho possível de desenvolvimento, é um caminho importante de desenvolvimento. Então, eu acho que apesar da facilidade, vem uma nuance de vamos acelerar, né? A área de desenvolvimento. Acho que a própria, falando de RH, não estou falando de RH, a própria área de consultoria interna, business partner, eu acho que são áreas que estão aprendendo também a lidar com o cliente mais à distância. Como é que é? Como que eu faço como RH para atender o meu cliente interno, mas ao mesmo tempo eu estou longe, né? Então, como que eu faço isso? É um desafio, acho que um desafio que a gente tem que repensar, um desafio que a gente tem que se reposicionar. Estar à distância não significa que eu não estou vivenciando o momento do cliente, né? Óbvio, nós temos uma cultura nacional de contato e está no nosso DNA um pouco disso, né? Mas acho que vem um desafio de como a gente faz, como que a gente atende melhor o cliente mesmo estando à distância. E pode ser que isso otimize coisas que a gente nem imaginava, né? Então, questões de unidades em outros lugares do país ou até fora do país, eu consigo fazer essa gestão, eu consigo atender melhor meu cliente. Então, eu vejo, assim, essas três áreas como grandes desafios, mas também com grandes oportunidades, né? Com grandes oportunidades de se repensar, se reposicionar. Legal, você falou sobre a questão do cliente interno, né, de como entendê-lo cada vez melhor. E ao longo da sua trajetória, você passou por empresas de diversos segmentos, principalmente de saúde e tecnologia. Como líder de recursos humanos, o que você pôde extrair de um setor e aplicar no outro, pensando em similaridades e diferenças entre os públicos? Olha, eu acho que uma coisa que eu sempre falo é aprendizado é uma coisa que é nossa, né? Assim, o profissional, a pessoa, quando ela aprende, quando ela está aberta a aprender, ela pode, o potencial que isso tem de transformar vidas é gigante. Então, eu acredito muito no poder do conhecimento e do aprendizado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que estar aberto a todo momento é um aprendizado, né? Tudo é uma grande escola. Se a gente conseguir olhar por este ponto de vista, se a gente olhar, nossa, que cansativo, nossa, todo mundo tem os seus momentos desafiadores na vida, né? Não estou falando que a vida é perfeita, que o caminho é uma cartilha suave, não é isso. Mas acho que se a gente conseguir olhar, inclusive os desafios como grandes pontos de desenvolvimento, a gente consegue levar a conhecimento que está dentro de nós, né? É nosso para qualquer lugar da vida. Então,
eu costumo, até pela minha linha de aprendizagem, respeitar muito a questão da cultura organizacional. Então, a gente tem que fazer uma leitura de cenário, o que essa empresa, como que é o caminho dessa empresa, como que ela quer mudar, não quer mudar, ela está estabilizada. Mas acho que tudo que acontece no dia a dia das empresas dão sinais de que a gente consegue adaptar, sim, conhecimentos e questões técnicas. Então, o que é técnico e você leva para qualquer lugar, né? Então, é mais ou menos que nem conta de matemática. 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, tem questões técnicas que você consegue ampliar. E tem questões de desenvolvimento, principalmente, desenvolvimento organizacional, questão de clima organizacional, que obviamente tem uma parte técnica, né, por trás desses temas, mas tem uma parte essencial que é a cultura organizacional, e que você pega o conhecimento técnico e adapta, põe aquela cerejinha no bolo, que é o ponto de cultura. O que para esta empresa faz sentido, né? O que para este momento da empresa faz sentido? Porque também a gente tem que olhar isso. Às vezes a empresa ela quer uma mudança, mas ela tem um momento de vida. Assim como nós na nossa vida pessoal temos, né? A gente tem momentos importantes. Olha, eu queria X, mas neste momento eu não consigo. Então, o que eu consigo estando no X momento? Então, acho que questões técnicas a gente consegue levar e levar para qualquer lugar, por isso que eu acredito que conhecimento é algo importantíssimo. E aí a gente coloca essa adaptação com a cultura, com o momento, com a cultura, com as questões de relacionamento, do ambiente. Acho que isso são questões que precisam ser adaptadas. É para isso que somos profissionais de recursos humanos, para aprender a fazer essa gestão e essa adaptabilidade também. Obrigada, Érica. Nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Eu queria te pedir uma mensagem de otimismo para outros executivos que querem trilhar uma jornada tão interessante quanto a sua. O que você diria para quem nos assiste? Bom, primeiro de tudo é gostar muito do que a gente faz, né? E aí não é só discurso. Falar por falar é fácil, mas acho que quando a gente faz com gosto, quando a gente faz com vontade, quando a gente faz acreditando no que a gente está fazendo, a gente consegue transformar vidas, consegue transformar realidades. Então, acho que a primeira coisa é isso, fazer com amor, talvez não seja a palavra, mas fazer com carinho, com dedicação, acreditando no que a gente faz. E eu acredito muito que nós, RHs, temos um papel importantíssimo de sermos geradores e transformadores de realidades. Sozinhos? Não dá para ser sozinho, né? A gente é um mobilizador de mudanças, mas o papel também está na nossa mão, né? Não vem de nenhuma esfera celestial esse papel. Acho que esse papel está na nossa mão, de sermos mobilizadores de grandes mudanças. Então, acho que é isso, assim, a gente acreditar no que a gente faz, a gente buscar conhecimento sempre. Minha trajetória ela tem a ver com este conhecimento adquirido, de buscar, de conhecer, de experimentar e experienciar outras coisas, né? De sempre pedir um desafio novo, de sempre estar aberta a desafios novos, de vivenciar situações desde o ramo privado até o ramo público. Acho que isso te dá uma mescla profissional que você consegue transitar em muitas áreas, você consegue ter bagagem e conhecimento para transitar aonde você precisar, né? E de novo, falando da capacidade de adaptabilidade, acho que esse é um grande diferencial. A gente, se a gente tiver isso como um grande norte também, né, um grande direcionador, a gente consegue potencializar as experiências, né? E fazer delas a melhor experiência possível, seja quando surgem pedras no caminho, quando surgem flores no caminho. Acho que se a gente conseguir olhar sempre por uma perspectiva de isso daqui pode me trazer um aprendizado, né? E eu vou transformar este aprendizado numa boa oportunidade. Então, acho que tem um pouco a ver com a nossa mente, né? Enquanto profissionais, enquanto pessoas, de falar, eu vou tornar isso a minha melhor experiência, por pior que ela possa ter sido, né? Acho que
por mais desafiadora que ela possa ter sido, você conseguir transformar e potencializar, eu acho que é o nosso grande diferencial como seres humanos que somos, né? Então, eu diria isso, a jornada, ela não é simples, ela não é fácil, mas estar aberto para aprender e para fazer e para conhecer tem sido um grande diferencial. Então, é esse minha mensagem, a gente acreditar, seguir sempre firme, forte e rumo a um desafio sempre maior, né? É isso que nos faz também acordar todos os dias e ter brilho nos olhos, é o poder fazer, é o poder transformar, é ser agente de transformação de vidas, né? E nós, como RH, nós temos esse papel muito importante. Então, eu acredito nisso, Carol. Obrigada, Érica. Tenho certeza de que quem nos assistiu até aqui pôde perceber o quanto você é apaixonada pela gestão de pessoas e principalmente conhecer um pouco do seu ponto de vista sobre uma das áreas mais importantes das companhias. Nós continuaremos a nossa conversa em um próximo vídeo com foco em desenvolvimento, treinamento e cultura. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e até a próxima.